Boa noite, igreja, graça e paz. Quantos podem dizer um amém? Amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, porque um dia como esse, numa quarta-feira, a igreja decidiu se unir. A igreja decidiu estar presente por um propósito, por algo. E eu creio, eu acredito muito no meu coração, que quando o povo de Deus se une, quando o povo de Deus junta as forças por um propósito, se esforça, eu creio que o céu responde. Você acredita nisso? Eu creio que o céu vai responder nesta noite. Eu não sei você, mas eu trabalhei um nível muito grande de expectativa para tudo que nós vamos viver hoje. Eu tenho esse costume de sempre preparar um nível de expectativa, mas Deus tem o costume de sempre superá-lo. Eu creio que assim como você pensou no seu coração para esta noite, assim como você planejou no seu coração para esses 6 dias de clamor, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, que muito além, que muito mais o Senhor irá fazer. Eu creio que Ele irá superar aquilo que você projetou, aquilo que você pensou, aquilo que você imaginou para esta noite e para esses 6 dias de clamor. Se é uma realidade na sua vida, coloca a sua mão para o alto e dá o seu melhor glória a Deus, a sua melhor adoração. E o tema da minha mensagem hoje é paternidade e destino. Fala para a pessoa que está do seu lado, paternidade e destino. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 27, versículo 36, Gênesis capítulo 27, versículo 36. Gênesis 27, versículo 33, vai dizer assim: disse Esaú, não se chama ele com razão Jacó, visto que já por 2 vezes me enganou? Tirou-me o direito de primogenitura, e eis que agora me tirou a bênção. E perguntou, não reservastes uma bênção para mim? Respondeu Isaque a Esaú, eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que, pois, poderei eu fazer por ti, meu filho? Disse Esaú a seu pai, porventura tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Versículo 39, respondeu-lhe Isaque seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, longe do orvalho do alto céu. Pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Mas quando te tornares impaciente, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Versículo 41, Esaú, pois, odiava Jacó por conta da bênção que o seu pai o tinha abençoado, e disse consigo, vem chegando os dias de luto por meu pai, então hei de matar Jacó, o meu irmão. Só até aqui, por gentileza, pode se assentar no seu lugar. Irmãos, no texto em que acabamos de ler, nós encontramos uma parte do início da história de Jacó. E se formos analisar o início da história de Jacó, nós vamos perceber, nós vamos notar que o início da história de Jacó é um início muito difícil. É o início de uma história muito dura. Apesar de ser filho de um homem de Deus, que é Isaque, apesar de ser filho de Isaque, crescer e viver por um certo tempo numa casa que temia o Senhor, apesar de tudo isso,
o início da história de Jacó na casa do seu pai, trata-se de um momento muito difícil na história dele, um momento muito difícil em sua vida, porque se formos analisar o início da história de Jacó, a Bíblia vai dizer que Jacó nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão gêmeo Esaú. Se formos analisar a história de Jacó, e até mesmo o seu próprio nome Jacó, que foi dado pelo seu pai Isaac, ao analisarmos o trajeto de Jacó na casa do seu pai, nós percebemos que até mesmo por ter nascido dessa forma, até mesmo pelo nome que foi dado pelo seu pai, nós podemos ver que Jacó sofre uma rejeição de Isaac. Então, se formos analisar a história de Jacó, mesmo nascendo em uma casa que adora o nome do Senhor, mesmo nascendo de um pai que conhece a Deus, nós vemos uma necessidade paterna na vida de Jacó. E dentro da casa do pai, dentro da casa de Isaac, Jacó vai viver o drama dessa falta. Dentro da casa do pai, Jacó vai viver o drama dessa rejeição. Então, dentro da casa do pai, Jacó vai viver dias muito difíceis, dias de rejeição, dias de engano, dias de mentira na casa do pai. E estudando por esta mensagem, eu tomei a liberdade de pesquisar. E se formos analisar na psicanálise, uma pessoa, um indivíduo que sofre com uma rejeição paterna, em seus muitos efeitos, aquele que é rejeitado, mesmo na fase adulta, pode desenvolver baixa autoestima, insegurança, necessidade de surpreender o pai e, acima de tudo, o medo de ser rejeitado novamente. Então, de acordo com a psicanálise, aquele que sofre uma rejeição paterna pode desenvolver, além de baixa autoestima, além de insegurança, ele pode desenvolver o medo de ser rejeitado novamente por alguém que ele ama. O medo de ser rejeitado novamente por alguém que ele gosta. E além desse medo, essa pessoa também tem a necessidade de agradar o pai. Ele tem a necessidade exagerada de surpreender o pai. Entendem o que eu quero dizer? E no texto que nós acabamos de ler, nós podemos ver o fruto desse medo de rejeição na vida de Isaac. Porque aqui em Gênesis capítulo 27, 40, incentivado pela mãe, a Bíblia vai dizer que Jacó finge ser Esaú, finge ser o irmão, se porta como irmão, finge ser aquele que era aceito, se porta como Esaú, age diferente do normal, se encaixa no perfil de Esaú e vai de encontro com o pai Isaac, para ser aprovado pelo pai e para receber a bênção que era de Esaú. Qual era o efeito? Se formos olhar na psicanálise, aquele que é rejeitado pelo pai tem a necessidade de ser aceito, e ele tem o medo de ser rejeitado. Então aqui em Gênesis 27, 40, nós vemos exatamente isso, aonde Jacó vai fingir ser o seu irmão Esaú, aonde Jacó vai se portar como seu irmão Esaú, vai se portar como aquele que ele não era, como alguém que ele não é, para ser aceito pelo pai e ser abençoado.
mesmo como Esaú, mesmo fingindo seu irmão, Jacó toma essa atitude para ser aceito e abençoado pelo pai. Ele se encaixa em quem não é para ser aceito. E o pior, ele faz tudo isso incentivado pela mãe. Até então, esse é Jacó. Até aqui, até a parte em que lemos, o homem que você conhece na Bíblia, o grande homem de Deus, o homem que é usado pelo Senhor, o homem que é pai de família, o homem que é pai de muitos filhos. Até então, este homem é alguém que é rejeitado pelo pai. Até então, este homem é alguém que sofre com uma paternidade infeliz. Até então, esse homem ainda é um menino que tem a necessidade de surpreender o pai, a necessidade de ser aceito e o medo de ser rejeitado. Alguém que esconde quem ele mesmo é e se faz de outro para ser aceito. Esse é Jacó. Alguém que esconde aquilo que é, se faz de outro para ser aceito pelo próprio pai, para ser abençoado pelo próprio pai. E se continuarmos a história, a Bíblia vai dizer que quando Jacó volta à sua mãe, a mesma que incentivou a tomar essa decisão, a mesma que incentivou a tomar essa atitude, vai falar: filho, você precisa ir embora. Jacó, agora que você enganou seu pai, o seu irmão Esaú está furioso com você, ele vai te matar. Essa casa não tem lugar para você depois disso que você fez, filho. O seu irmão vai te matar. Fruto de uma rejeição, fruto de uma paternidade falha, Jacó agora tem o seu destino afetado. Por conta de um sentimento de rejeição, por conta de uma atitude incentivada pela própria mãe, por conta de uma paternidade falha, Jacó tem o seu destino afetado. É obrigado a ir embora. É obrigado a caminhar sozinho. E em Gênesis 32, versículo 22, vai dizer, eu vou ler para você: naquela mesma noite, levantou-se e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Depois que Jacó tem o seu destino afetado, por conta da rejeição, por conta da paternidade falha, a Bíblia vai dizer que Jacó vai embora da casa do pai. Jacó agora começa a caminhar sozinho. E vocês conhecem muito bem a história, a Bíblia vai dizer que Jacó vai a uma terra distante, conhece Raquel, se apaixona por Raquel, é enganado pelo seu pai, trabalha mais 7 anos, casa com Raquel, e com Raquel forma-se uma família. Ou seja, aqui nesse momento, depois de tudo que Jacó enfrentou, aquele que sofreu com uma paternidade falha, agora é pai. Aquele que foi rejeitado pela sua família, que foi mandado embora, agora constrói a sua própria casa. Aquele que foi desenganado como filho, agora tem os seus próprios filhos para cuidar. Jacó vai embora, desenganado, triste com a vida que viveu, triste
com essa paternidade falha, mas agora ele tem a própria oportunidade de construir a sua família. Agora ele consegue ser pai, agora ele tem os seus próprios filhos, agora ele mesmo funda o seu próprio lar. Aparentemente, Jacó havia vencido. Aparentemente, quando você olha para isso, Jacó havia vencido os traumas. Jacó havia vencido as frustrações, porque aquele que foi rejeitado pelo pai agora tem os seus próprios filhos. Aquele que foi expulso de casa agora constrói o seu próprio lar. Então, aparentemente, Jacó havia vencido. Aparentemente, os traumas, as frustrações, o fato da rejeição, de ter sido rejeitado, aparentemente não assombrava mais Jacó. Quem olhasse para ele, aparentemente veria alguém bem. Quem olhasse para Jacó, aparentemente veria tudo aquilo que ele conquistou. Quem olhasse para Jacó poderia pensar que a rejeição não afetou o seu destino. Quem olhasse para Jacó poderia pensar que a paternidade falha não afetou a sua vida. Mas quando o céu olha para dentro do coração de Jacó, quando Deus olhava para o interior da alma de Jacó, ainda via o mesmo menino rejeitado. Quando o céu olhava para Jacó, ele não via aquilo que Jacó tinha conquistado, não via os filhos de Jacó, mas via o mesmo que fugiu da casa do pai, o mesmo que viveu uma vida de mentiras, o mesmo que foi enganado. Talvez daqui de cima do altar, quando eu olho para você, eu vejo uma pessoa que venceu os traumas, eu vejo uma pessoa que venceu a rejeição, eu vejo uma pessoa que venceu uma paternidade falha, eu vejo uma pessoa que talvez venceu traumas na família, mas quando o céu olha para o seu coração, quando Deus olha para o interior da sua alma, talvez muito diferente de mim, ele veja o mesmo menino, ou a mesma menina machucada, o mesmo menino que foi rejeitado, a mesma menina que foi rejeitada, o mesmo menino que teve ausência do pai, a mesma menina que foi expulsa de casa, que foi expulsa da família. Quando todos olhavam para a vida de Jacó, aparentemente ele tinha vencido os traumas, aparentemente ele tinha vencido a rejeição, ele tinha vencido a paternidade falha, mas quando o céu olha para Jacó, ele não vê as conquistas de Jacó, ele não vê os filhos de Jacó, mas ele vê o coração de Jacó. E o coração de Jacó, infelizmente, ainda era o mesmo. O que assombrava Jacó lá no início, ainda assombrava hoje. O que entristecia o coração de Jacó, ainda entristecia. O medo de ser rejeitado, ainda fazia parte da vida de Jacó. A necessidade de ser aceito pelo pai talvez ainda fazia parte da vida de Jacó. Talvez a baixa autoestima, talvez a insegurança ainda fazia parte da vida de Jacó, porque o coração de Jacó ainda era o mesmo. Os mesmos traumas, o menino rejeitado, as mesmas tristezas. Quando eu escrevi essa mensagem, eu olhava para Jacó no futuro e eu pensava, nossa, Jacó evoluiu, Jacó está forte, Jacó é um novo homem, mas o Senhor me dizia, Davi, ele ainda é o mesmo. Os familiares talvez que soubessem das notícias pensassem, Jacó superou o trauma, mas o Espírito Santo sabia, ele ainda era o mesmo. Talvez as pessoas olham para você, os familiares, pessoas da igreja, do trabalho, seja de onde for, e pensam que você está forte. Pensa que tudo aquilo que você conquistou, mudou o fato
das dificuldades que você passou. Talvez as pessoas olham para você e pensam que aquilo não te atinge mais, mas talvez o Espírito Santo está ministrando sobre você. Talvez essa palavra que Ele pôs no meu coração é para você, porque você ainda é o mesmo. Apesar de tudo, você ainda é o mesmo. Por isso, nesse texto em que eu li, Deus vai de encontro a Jacó para fazer algo novo na sua vida. Todos pensavam que Jacó havia superado. Talvez olhassem, Jacó estava armado, pronto para falar, não, isso não dói mais. Não, isso não me afeta mais, mas Jesus sabia. Deus sabia. Então Deus vai de encontro a Jacó para fazer uma obra no coração dele. E em seguida, no texto em que lemos, a Bíblia vai dizer que vem um anjo e luta contra Jacó. E a interpretação nesse texto, sobre essa luta do anjo com Jacó, a interpretação desse texto é que muitas das vezes, a interpretação é que Jacó vence a luta contra o anjo. Quando lemos esse texto, aquilo que dá a entender é que Jacó venceu a briga contra o anjo. Talvez essa é a interpretação. Mas preparando por esta mensagem, orando, Deus ministrou ao meu coração que Jacó não venceu a luta. Entenda o que eu vou dizer, por favor. Deus ministrou ao meu coração que quem venceu a briga foi o anjo, mas quem saiu ganhando foi Jacó. Porque quando eu perco para Deus, quem ganha sou eu. Ah não, um ou dois pegaram. Quando eu perco para Deus, quando eu disputo com Deus, a minha vontade e a dele, a minha força e a dele. Talvez Jacó estava armado, eu ainda estou forte, isso não me afeta mais, não precisa disso. Mas quando Deus vem, vence ele, quebra tudo, desmorona tudo, todas as barreiras, as armas e faz uma obra no coração de Jacó. Quem está vencendo é ele. Quando eu brigo com Deus, quando a minha vontade entra em debate com a dele, e ele vence, e eu perco, quem está ganhando sou eu. Quando eu perco para Deus, quando eu perco para o céu, eu ganho. Quando eu estou armado, assim como Jacó talvez estava armado por fora, com uma casca, com uma resistência, e talvez quando eu estou com essa casca, assim como Jacó, não, isso já passou, e o Espírito Santo vem e me desarma, e o Espírito Santo vem e faz uma obra completa no meu coração. Talvez quando eu estou com uma casca, assim como Jacó, armado por fora, mas vem o Espírito Santo e toca onde mais dói. Vem o Espírito Santo, talvez aqui nesse texto, o anjo tocou aonde mais feria em Jacó, aonde mais machucava Jacó, aonde mais doía em Jacó, mas quando Jacó perde, ele ganha. E o versículo 27 vai dizer, põe no telão, por gentileza, o versículo 27. Vamos ler juntos. Versículo 27 vai dizer: e chegou-se e beijou. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse. Não. Gênesis 32, por gentileza. Gênesis 32, 27. Gênesis 32, 27. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. E ele disse: qual é
o teu nome? Olha essa pergunta. Qual é o teu nome? No início da mensagem, quem fez essa pergunta para Jacó? O seu pai. No início da mensagem nós vimos que Jacó nasce na casa agarrado ao calcanhar do irmão, sofrendo com uma paternidade falha, sofrendo com a rejeição, e por conta disso ele vai, engana o pai, deixa de ser aquilo que ele é, se faz quem não é, para ser aceito. Aqui nesse texto, o Senhor vai fazer a mesma pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? E Jacó vai responder: o meu nome é Jacó. E versículo 28: então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Aqui nesse texto, depois que o Espírito Santo desmonta toda a armadura que estava em Jacó, depois que ele tira toda a casca que estava sobre Jacó, ele vai tocar onde mais doía em Jacó. Jacó, a tua paternidade falha. Seu nome era Jacó, você se fez de Esaú, a tua paternidade falha, a tua rejeição. Agora, Jacó, fica tranquilo, porque apesar de tudo isso, o seu pai te rejeitou, mas eu te aceito. Jacó, o seu pai, Isaac, teve uma paternidade falha, talvez afetou o seu destino até aqui, mas a partir de agora, Jacó, eu sou o teu pai. Então não se chamará mais Jacó, mas se chamará Israel, para marcar um novo tempo, para marcar uma nova paternidade, para marcar que agora você é aceito, para marcar que agora você não tem mais os mesmos medos, os mesmos traumas do passado, a mesma rejeição, Jacó, você ainda não carrega com você mais, porque agora você é Israel. E em Gênesis capítulo 35, versículo 10. Puder pôr um telão para mim de novo, por gentileza. Gênesis capítulo 35, verso 10. Um pouco mais adiante no texto em que nós lemos, a Bíblia vai falar: e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E o chamou o seu nome Israel. Deus chama ele de Israel de novo, versículo 11. Disse-lhe mais Deus: eu sou Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. O tema da minha mensagem hoje é paternidade e destino. Quando Jacó sai da casa do pai, excluído, expulso, rejeitado, com uma paternidade falha, isso vai afetar o destino dele até então. Mas agora que Deus dá um novo nome para Jacó, que Deus restaura a paternidade na vida de Jacó, que Deus tira a rejeição e o aceita assim como ele é, Deus então vai dar o destino para Jacó. Deus dá uma nova paternidade, Deus dá um novo nome e Deus dá um novo destino. Jacó, aquela paternidade falha, a rejeição afetou até aqui. Daqui para frente, Israel, eu sou o seu destino. Eu sou a tua paternidade, eu sou a sua força, eu sou a sua aceitação. Independente de como foi até aqui,
Talvez você tenha vivido uma vida assim como Jacó, uma vida de paternidade falha, uma vida de rejeição. Eu tenho uma palavra para te dizer. Hoje é o dia que Deus vai te dar um novo nome, que Deus vai restaurar a paternidade, que Deus vai restaurar o destino na sua vida. Gênesis 35, versículo 17, por gentileza. Aqui no texto que eu li, Jacó, acima de tudo, é curado. As feridas que estavam em Jacó da rejeição é curada. E em Gênesis 35, 17, nós vamos ver o que uma pessoa curada, restaurada pelo Senhor e com destino é capaz de fazer. Gênesis 35, 17 vai dizer: e aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, ela chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Aqui nesse texto, Jacó e Raquel estão fazendo uma viagem. Raquel está grávida, pronta para ter o filho. A Bíblia vai dizer que o filho nasce e Raquel vai morrer. Mas com as suas últimas forças, Raquel fala: este filho se chamará Benoni. Benoni significa filho da minha dor. Mas a Bíblia vai dizer que Jacó ouve isso e grita: não, esse filho não chamará Benoni, mas esse filho chamará Benjamim. Porque uma pessoa que é curada por Senhor é pronta para curar também. Uma pessoa que o Senhor é o seu destino, que recebeu um novo destino da parte de Deus, é capaz de dar destino também. Quando Jacó coloca o nome do filho de Benjamim, ele está anulando tudo aquilo que estava sobre o nome Benoni. Ele estava anulando toda a rejeição possível, tudo aquilo que foi sobre a vida dele. Ele fala: não será sobre a vida do meu filho, porque eu fui liberto, porque eu fui mudado, uma obra foi feita no meu coração. Então ele fala: não se chamará filho da minha dor, mas se chamará filho da mão direita, filho da felicidade. Jacó deu destino ao novo de Deus. Escuta o que eu vou dizer, Batista Vida. Nesses 6 dias de clamor, nesta noite, Deus vai restaurar você, vai operar uma obra no seu coração, vai te curar. E o novo de Deus, talvez tenham falado para você que vai ser igual, talvez tenham falado para você que esse ano seria igual, que esse ano seria Benoni, mas eu tenho uma palavra para você. A partir de hoje, você pode dar um destino para o novo de Deus e falar: não vai ser Benoni, o que foi até aqui não vai continuar, porque o novo de Deus, esse novo ano, esses 6 meses, não é Benoni, é Benjamim. Independente como foi até aqui, independente como foi a rejeição, independente como você está ferido, ainda assim, esse ano, esses 6 meses não precisa ser Benoni, não precisa ser igual, mas pode ser diferente, pode ser Benjamim. Quer que esse ano seja o melhor ano da sua vida? Dê destino. Quer que esses 6 meses sejam os melhores 6 meses da sua vida? Dê destino. Interrompa hoje o ciclo. Interrompa hoje a rejeição. Interrompa hoje tudo aquilo de ruim que veio até aqui, que veio do passado até hoje. Será interrompido pela obra de Deus, para que o novo possa começar nas nossas vidas. Porque esta igreja está repleta de Israéis que terão Benjamins nesse ano.
E hoje eu quero orar por você. Porque para que eu dê destino para esse ano, para que esses 6 meses sejam Benjamim e eu seja Israel, eu tenho que tirar toda a armadura, eu tenho que tirar toda a casca, para ser vencido pelo Senhor. Para que você se torne um Israel e Ele opere a obra na sua vida, você tem que permitir ser vencido nesta noite. Você tem que permitir que o Senhor toque, talvez aonde mais dói. Mas quando o Senhor toca aonde mais dói, é igual um metiolate, a dor que sara a dor. O toque do Senhor, talvez hoje possa ser a dor que sara a dor. Para ser um Israel, você precisa ser curado. Para ter um Benjamim, você precisa ter o coração transformado. Você precisa ser vencido por Deus. Se é você, se coloque de pé no seu lugar. Venha até aqui na frente. Eu vou pedir para reduzir as luzes. Porque hoje, eu, você e todos nós, Israéis, vamos ser vencidos pelo Senhor. Hoje nós vamos permitir que o Senhor toque naquele lugar. Hoje nós vamos permitir que o Senhor toque naquela ferida. Mas para isso eu preciso que você fique de pé no seu lugar.